Não pare, não desista, confie. Hoje essa palavra é ao coração daquele que guarda uma promessa vindo direto de Deus para você, para a sua vida. Eu te convido para estar aqui comigo, assentados aos pés de Jesus. Eu sou Adriana e tenho um grande prazer de dividir um pouquinho daquilo que Deus derrama no meu espírito. Eu quero dividir com você. Me perdoe às vezes as falhas, mas é com muito carinho que eu quero trazer esta palavra aí para sua mente, para que você esteja edificado, para que a sua mente esteja preparado para lutar pelas promessas que Deus já disparou ao seu coração, já declarou ao seu coração. Quando eu falo coração, eu falo aí a sua mente, né? Porque o nosso coração ele é enganoso, mas a nossa mente, nós precisamos colocar dentro dela tudo aquilo que é promessa de vida para mim e para você. Então, baseado aqui no livro de Josué, agradeço a você que está comigo aí nessa série. Esse é o último vídeo da série Esforça-te, tenha bom ânimo. Então, hoje nós vamos falar ainda no livro de Josué, no capítulo 14, mas eu vou lembrar para você aqui um pouquinho. A história conta que Moisés pede para que 10 espias vão até a terra prometida, ver como era aquela terra. Quando ele manda aqueles 10 espias, apenas 2 pessoas trouxeram as boas notícias. Apenas 2 pessoas, apesar de verem todas as dificuldades, os gigantes, os inimigos daquela terra, eles não se esqueceram da palavra do Senhor. Eles não se esqueceram de tudo que Deus já havia feito para eles naquele deserto. E então agora Josué encontra-se com Calebe. Em Josué 14, versículo 7, a palavra fala assim: Calebe vai reivindicar a sua promessa, a promessa que havia sido liberada para ele. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Calebe agora, com o novo líder, Moisés já havia sido retirado, Calebe chega até Josué e se lembra: Josué, quando eu tinha 45 anos, eu recebi uma promessa. E ele começa a lembrar Josué. Você se lembra? Porque eles dois eram os únicos que tinham permanecido, prevalecido naquela esperança da terra prometida. Eles eram os únicos que ainda conseguiam entender que o poder de Deus não havia parado. E aí então ele chega e fala: você se lembra daquele tempo? No Josué 14, 9, ele fala assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus. Olha, Josué está ali agora de frente a Calebe. Calebe, 45 anos depois, ele não se mostra fracassado, ele não se mostra desiludido, ele continua guardando a promessa de Deus até que o momento se cumprisse. Agora era o momento do cumprimento. Eles haviam passado pelas dificuldades, eles haviam atravessado todas as terras que os inimigos se levantaram contra eles, eles agora estavam de frente à terra prometida. E Calebe vem pedir a sua herança. Sabe, muitas vezes eu e você temos muitas promessas do Senhor, mas as dificuldades nos fazem muitas vezes esquecer que Deus é vivo e que a promessa continua sobre as nossas vidas. E nós perdemos com isso, nós desfalecemos no meio do caminho. Então hoje eu oro a Deus para que com essa palavra eu e você possamos nos levantar, nos lembrar da palavra ministrada ao nosso coração. Se você falar: Adriana, eu não tenho promessa, eu vou te falar: o nosso Deus é Deus de promessa. Se você não conseguiu encontrar uma promessa que seja direta de Deus para a sua vida, você tem aí a Bíblia Sagrada. É cheia de promessas para nós. Você pode estar diante de Deus reivindicando essas promessas, não reivindicando como quem dá ordem a Deus, sabe?
mas reivindicando, porque falando, Deus, eu sou aquela que perseverou, eu sou aquele que perseverou, como Caleb está aqui agora. Ele perseverou e ele confiou que o Deus da verdade ia trazer para ele esse dia da vitória. E agora, aqui no versículo 10 e 11, Caleb fala bem assim: agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora que já hoje sou da idade de 85 anos. 40 anos depois, ele encontra com a oportunidade de ter a promessa de Deus realizada na vida dele. E ele não se esqueceu. Muitas pessoas, elas têm a promessa, têm a oportunidade de estar ali de frente para aquilo que Deus trouxe para ela, mas elas passam por situações e olham para as promessas e falam, era para ter acontecido comigo e não aconteceu. Mas esse homem não. Esse homem, ele guardou. Esse homem esperou o momento certo. Ele foi até o líder agora e ele falou assim, ele sabia que o líder ia repartir as terras. Todos os pedaços de terras iam ser distribuídos para a tribo, para cada tribo que estava ali de Israel. E agora ele fala, agora é o meu momento, eu não me esqueci daquele momento, daquele dia. E aqui no versículo 12, ele fala bem assim, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Agora ele chega e ele clama, me dá aquilo que é meu. Com qual autoridade ele fala isso? Eu vou te mostrar por que ele tem tanta autoridade para falar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas confundem dar ordem a Deus e confundem em ter uma vida onde ela tem ousadia diante de Deus. E ele tinha ousadia diante de Deus e ele podia estar ali diante de Josué porque ele sabia qual era o comportamento que ele teve diante do Pai. Ele sabia como ele trabalhou essa promessa e o que custou para ele, para que ele chegasse onde ele estivesse. Então nós vamos andar um pouquinho aí na Bíblia, lá no livro de Números, depois você pode fazer toda a leitura do capítulo 14 de Josué, você vai ser muito abençoado por causa do tempo aqui, para o vídeo não ficar tão estendido. Eu falo alguns versículos, mas você pode buscar um pouco mais, né? Então, lá em Números agora, também 14, olha, Josué 14, Números 14, no versículo 8. Caleb está voltando da terra prometida e quando ele vai de encontro a Moisés queria saber o que tem nessa terra, como que é lá, como são os inimigos, como são as pessoas. Esse homem vem e declara assim. Primeiro ele fala com todos que a terra era boa. Ele fala, eu vou falar aqui no 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Ela não era boa, ela era muito boa. Só que todos os outros espias chegaram e falaram assim, você quer me matar? Você quer levar todo esse povo para lá? Esse povo vai morrer porque a terra ela é cheia de inimigos, de gigantes. Quem somos nós diante de todas essas pessoas, de todos esses inimigos? E aí chega Caleb agora com essa palavra e fala assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, existe um se para as promessas do Senhor. Porque Deus muitas vezes ele vai no decorrer da nossa vida, do dia a dia, ele vai derramar muitas promessas. Mas muitas vitórias vão depender do meu se. Se eu perseverar, se eu mantiver a palavra do Senhor queimando dentro de mim. Sabe, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, que promessas?
Às vezes, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amo essa promessa. Porque onde tem uma gota do meu sangue, a minha família vai ser salva, toda ela. E a sua casa também, em nome de Jesus. Se o seu filho está desviado, se o seu marido ainda não veio para Jesus, se a sua esposa não quer nem conhecer o seu Deus, saiba disso. Saiba que a promessa do Senhor é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Faz a sua parte, creia, dê bom testemunho, persevera, caminha nessa palavra e eu tenho certeza que a promessa do Senhor vai se cumprir na sua casa, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. E ele fala aqui no versículo 9, tão somente não sejas rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Então ele fala assim, algo tão maravilhoso aqui, que é uma chave para nós, né? Tão somente não seja rebelde. Quantas pessoas no meio do caminho começam a culpar Deus e começam a se revoltar contra Deus e acham que pode dar ordem a Deus e quer tomar o lugar de Deus, porque a promessa, gente, claro que Deus pode fazer acontecer um milagre na nossa vida do dia para a noite, chegar um grande milagre, mas toda promessa, ela vai ter um processo vivido antes. E muitas vezes esse processo é doloroso, porque às vezes nós não estamos preparados, às vezes não é o tempo do Senhor, né, para que a gente receba aquilo. E aí então, quando a gente consegue passar por esse processo, ele fala assim, não sejais rebeldes contra o Senhor, porque muitas pessoas no meio do caminho perdem tudo, murmuram, reclamam, perdem a esperança, perdem o foco. Sabe o que é fé? Fé é você ter a convicção daquilo que você ainda não viu. É você enxergar aquilo pronto. É você pegar aquilo e guardar dentro do seu coração. E muitas vezes a nossa fé não é assim. Muitas vezes as pessoas simplesmente recebem uma palavra e com a primeira e segunda luta que aparece, já esqueceu da promessa. Mas Deus não quer isso para mim e nem para você. Olha o que ele fala aqui em Números 14, 10. Ele agora, logo em seguida, ele declarar isso diante da congregação, ele levantou uma ira diante do povo de Deus. Muitas vezes você vai ter retaliações, às vezes até de pessoas de dentro da congregação. Aqui era de dentro da congregação. Você muitas vezes pode passar por retaliações, por declarar que você está vendo a promessa de Deus realizada, por você falar a verdade. As pessoas, por medo, esqueceram de tudo que Deus já tinha feito, até abrir o mar Deus já tinha aberto para esse povo passar, já tinha caído maná dos céus e o povo tinha medo. Sabe, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus é o verdadeiro amor. Se você entender que Jesus verdadeiramente está em você, diante de você, sobre a sua vida, que Ele vai à sua frente, que Ele abre os caminhos, que a vitória vem por causa dEle, do nome dEle, nada vai te impedir de receber a sua promessa. Mas o povo se revoltou. Olha o que está falando aqui no versículo 10, em Números 14. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus ama a ousadia dos seus filhos. Deus se entristece quando você se sente fraco, quando você pensa que nada vai acontecer, quando você pensa que você não é capaz. Por que Deus pensa isso? Eu imagino. Porque quando nós colocamos a nossa força nele, nós entendemos que vai vir dele. Então ele se agrada. Quando a minha fé, ela está tão verdadeira, que ela é tão palpável, que Deus olha para nós e pensa, né? Esse ali, ele está esperando de mim. Eu vou honrar essa fé. Mas quando você desfalece, é como se você falasse assim, o Deus que eu sirvo não pode fazer isso. Porque os inimigos são muitos. E Deus então apareceu com a sua glória no meio do povo de Israel. E Deus ficou muito chateado. E a ponto de Deus
virar para Moisés, desculpa, e falar: Moisés, esse povo, que, olha, ele fala aqui no 11, olha, disse o Senhor, até quando esse povo me provocará? Você provoca a Deus quando você murmura, você provoca a Deus quando você desfalece na sua fé, você provoca o Senhor. Sabe o que eu tenho para falar para você? Que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Se você verdadeiramente crê, você vai ver a glória de Deus resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre tudo que você colocar suas mãos. Sabe o que Deus faz comigo e com você? Ele nos exalta porque nós vamos estar honrando esse Deus. E aí então, no versículo 22, Números 14, 22 e 23, Deus fala com Moisés pede perdão pelo povo, e aí fala assim, que todos os homens que viram a minha glória, Deus falando, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais eu jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Gente, é algo muito sério. Naquele momento, por causa da desobediência, da falta de fé, Deus então libera uma palavra de condenação. Aquelas pessoas que iam apedrejar aquele que tinha fé, naquele momento, somente 2 iriam ver. Somente 2 iriam participar da terra prometida. Somente 2 pessoas no meio de uma multidão. Eu não quero estar no meio de multidão, não sei você. A multidão muitas vezes te dá a força para você pensar, não estou sozinho, tem muitas pessoas junto comigo, mas isso não traz para você a vitória, não traz promessas realizadas. O que trará para você a promessa realizada é a sua fé, mesmo se você estiver contra a multidão. Aqui, uma multidão. Nenhuma daquelas pessoas iriam entrar na terra prometida. Só as pessoas que nascessem no decorrer daquele tempo. Sabe? Quando 40 anos depois, Caleb vai até Josué. Gente, ele tinha autoridade para falar com Josué. Eu quero agora, a minha promessa vai ser cumprida, porque eu perseverei, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz diante de uma congregação inteira, e eu quase fui apedrejado porque eu resolvi ter fé. Sim, muitas vezes as pessoas se perdem por causa da multidão. São pessoas que fazem tudo que os outros fazem, são pessoas que esquecem que a palavra do Senhor é para ontem, hoje, será eternamente, mas será individualizada para cada um de nós, sabe? É tão lindo porque Deus fala no contexto global, mas Ele também fala no particular, no íntimo. E aqui no íntimo é que nós temos que resistir, porque muitas vezes aquilo que é o para todos não serve para mim, porque Deus tem particularidade comigo e com você. E aí, quando nós vamos voltar lá em 14:24 de Josué, onde Josué procedeu com fé, com muita fé, nós vamos voltar agora, isso em Números, né? Números 14, no 24. Ele fala assim, porém, aqui eu esqueci, me perdoa. Deus fala, Ele deu a liberação da condenação para aqueles que não creram. Mas olha, Deus vira e fala especificamente de Caleb. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Oh, meu Pai, já imaginou Deus falando isso de mim, de você? Já imaginou Deus falando assim, mesmo que 1.000 que estejam ao redor e 10.000 que estejam ao derredor,
Todas essas pessoas, elas não perseveraram. Mais a Adriana, mais você, Jennifer, mais você, Claudimara, mais você, Norma, mais você, Maria, mais você, 1000 mulheres, 1000 homens. Você que perseverou. Sim, você vai herdar essa terra. Você vai herdar essa terra. Eu creio em nome de Jesus. E você, olha, a sua herança também, a sua família, os seus herdeiros, as suas sementes, elas também serão herança. Deus é maravilhoso demais. E aqui, voltando em Josué 14, no versículo 13, nós vimos aqui, gente, que a diferença. Adriana, Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Deus é lindo. Ele não quer saber se é preto, se é branco, se é marrom, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se tem posição social, tá lá na classe alta, se você não tem nada de materiais. Mas Deus, o que Ele quer é ver você perseverar em fé. É isso que agrada o coração de Deus. É a obediência. É você enxergar não com seus olhos naturais. É você entender que existe algo no mundo espiritual. É esse algo no mundo espiritual que vai fazer você prosseguir e você alcançar. E aí Josué, só finalizando, Josué 14, no 13 e 14, a palavra fala bem assim. E Josué, agora Moisés, a gente estava lá em Números, né? Falando de Moisés, intercedendo pelo povo que tinha ali blasfemado, que tinha tentado apedrejar aqueles que acreditaram, e falamos da herança que o próprio Deus proclamou sobre a vida de Caleb. Caleb guardou 40 anos no seu coração, e no momento certo ele não falou: não estou mais na presença de Deus, não sirvo mais esse Deus, no meio do caminho eu me desviei. Não, ele chega agora e com muita autoridade ele reivindica a sua posse, ele reivindica a sua herança, ele reivindica tudo aquilo que tinha saído da boca de Deus. Ele chega agora com a sua autoridade e ele pede aquilo que era dele. Persevera, persevera, porque diante dos homens é Deus que vai te honrar. Persevera. Esse homem que foi envergonhado diante de tantos foi exaltado por Deus, e agora ele vai tomar posse daquilo que Deus deu a ele. No versículo 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Agora ele tem a terra de Hebrom, a terra onde ele tinha entrado. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Essa palavra mexeu muito comigo. E eu espero, em nome de Jesus, que ela venha trazer muita vida ao seu coração. Força para que você persevere, para que você não desfaleça, porque no meio do caminho não foi feito para mim e para você. O meio do caminho não é o lugar onde você vai morrer nele. Você vai finalizar a sua história com Deus aqui. Você vai cumprir o seu chamado nessa terra para que o novo de Deus se abra para mim e para você no eterno que Ele tem para nós. Mas nós não vamos parar no meio do caminho. Caleb poderia ter sido uma das pessoas que ficasse lá, sem colocar os pés na terra prometida. Mas ele entendeu que a palavra de Deus é muito maior. Sabe, muitas vezes nós passamos por tantos milagres de Deus na nossa vida. E no momento em que nós estamos diante de outra luta, a gente se esquece dos milagres que Deus já fez. E esse povo esqueceu. Mas nós não esqueceremos. Nós louvaremos ao Senhor. Nós passaremos pelo deserto e estaremos com os nossos pés na nossa terra prometida, naquilo que Deus prometeu a você, naquilo que Deus tem ao encontro ao seu coração, na sua família, na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Deus é tudo em nós.
Que você continue firme, que você possa dizer, sim, Adriana, eu fui uma daquelas que não parou, que não desistiu e que confiou. Em nome de Jesus. Agradeço a você que esteve comigo aí até o finalzinho dessa série. Louvamos a Deus por essa palavra, que na próxima semana Ele possa falar ao meu coração e ao seu novamente, com novidades que vem por aí. Eu creio em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nunca para, né? E conto com você para compartilhar essa palavra, porque quando a gente compartilha, a gente está dando a oportunidade para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Que Deus abençoe você ricamente, abençoe a sua casa e que você possa, em nome de Jesus, curtir esse vídeo, se ele falou ao teu coração. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Nós já estamos aí com quase 460 inscritos, né? Eu, Adriana, tão pequenininha, e Deus já trouxe aí 460 pessoas hoje, aqui, no mês de junho de 2024. Deus tem muito mais para fazer. Seja você uma pessoa que participa comigo dessa história e vamos juntos, em nome de Jesus, liberar a palavra do Senhor. Fique na paz.